Na noite de 18 de abril de 2020, em Vitória, a fisioterapeuta Luana Reis, de 33 anos, entrou no apartamento que dividia com o marido para uma conversa definitiva sobre a separação. Ela nunca mais saiu de lá com vida. Para a emergência, seu marido, um respeitado advogado criminalista, afirmou que tudo não passava de um trágico acidente doméstico, uma queda no banheiro. A versão inicial parecia simples, mas a cena do crime contava uma história diferente. A verdade estava escondida não em uma arma, mas em um arquivo de computador. Um rascunho escrito por ele nos minutos seguintes aos gritos ouvidos pelos vizinhos, que transformou uma suposta tragédia em um plano calculado. Esta é a história do advogado que, acusado de matar a esposa, tentou usar o próprio conhecimento das leis para se defender no tribunal, em um dos casos mais chocantes do país. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. Em abril de 2020, a cidade de Vitória, no Espírito Santo, vivia sob as restrições sanitárias impostas pela pandemia. Para a fisioterapeuta Luana Reis, de 33 anos, aquele período representava também uma mudança pessoal decisiva. Ela estava em processo de separação do marido, o advogado criminalista Felipe Reis, de 38 anos. A convivência havia se tornado difícil, marcada por acusações e desconfianças. Na tarde de 18 de abril, Luana recebeu um convite de Felipe para uma conversa final no apartamento que ainda dividiam. O objetivo, segundo ele, era discutir os termos do divórcio de forma civilizada. Felipe prometeu que não haveria escândalo. Ele afirmou que desejava apenas entender os motivos da decisão dela. O convite partia de um homem cuja profissão era baseada na argumentação e na aplicação da lei, o que conferia à proposta uma aparência de segurança. Acreditando na possibilidade de um diálogo racional, Luana concordou em ir ao encontro. Antes de seguir para o apartamento, localizado em um bairro de classe média alta com vista para o mar, ela tomou uma precaução. Deixou o filho do casal, um menino de 3 anos, na casa de sua mãe, Dona Sônia Reis. Para a família, Luana era descrita como uma mulher tranquila, dedicada ao filho e à sua profissão. Seus amigos e parentes sabiam da crise no casamento, mas a violência física não era um fato conhecido por todos. Dona Sônia, mais tarde, relataria à polícia que a filha expressou certo receio antes daquela conversa. Um detalhe que só ganharia importância após os acontecimentos. O cenário do encontro era familiar. Um apartamento espaçoso, com uma varanda e um pequeno escritório que Felipe usava para trabalhar. Com as audiências e processos ocorrendo de forma remota, aquele escritório havia se tornado seu principal ambiente profissional. Era ali que ele preparava suas petições e defendia seus clientes. Naquela noite, o conhecimento jurídico acumulado naquele cômodo seria usado para um propósito diferente. Luana chegou ao apartamento esperando uma negociação, um acordo verbal que encerrasse o ciclo do casamento. Ela buscava um desfecho pacífico para poder seguir com sua vida e criar o filho. Felipe, por sua vez, era um advogado conhecido nos tribunais locais, acostumado a construir narrativas e a defender teses perante juízes e jurados. A conversa que se seguiu não foi registrada. Não houve testemunhas. O que se sabe é que o diálogo prometido como civilizado não aconteceu. Horas depois da chegada de Luana, o silêncio do apartamento foi quebrado. O que deveria ser o último jantar do casal se transformou na cena de um crime. A promessa de que não haveria escândalo foi violada de maneira definitiva. Luana Reis foi encontrada morta naquele mesmo local. O principal suspeito era o homem que a convidou para conversar, o especialista em leis que, nos meses seguintes, tentaria uma manobra inédita, usar sua própria experiência nos tribunais para se defender da acusação de ter matado a esposa. A investigação que se iniciou naquela noite revelaria que, enquanto a vida de Luana terminava, Felipe já começava a redigir os primeiros rascunhos de sua própria defesa. A ligação para o serviço de emergência foi feita pelo próprio Felipe Reis. Em sua chamada, ele relatou um acidente doméstico,
Afirmou que sua esposa, Luana, havia escorregado no banheiro e batido a cabeça com força. Sua voz, segundo os registros, era a de quem comunicava um fato grave. Ele pediu uma ambulância com urgência para o apartamento do casal em Vitória. Quando a equipe do SAMU chegou ao local, Felipe os recebeu e repetiu a mesma versão dos fatos. Ele indicou o banheiro, onde os socorristas encontraram Luana Reis já sem vida. O corpo estava no chão, e a primeira observação confirmou que havia ferimentos na cabeça, o que parecia consistente com a narrativa de uma queda. Contudo, a análise inicial dos paramédicos experientes revelou outros sinais. Havia também marcas visíveis no pescoço da vítima, lesões que não se encaixavam na dinâmica de um escorregão seguido de um impacto na cabeça. O cenário ao redor do corpo também contradizia a simplicidade de um acidente. A organização do banheiro e das áreas adjacentes estava perturbada. Havia toalhas jogadas pelo chão, um copo quebrado e, mais importante, respingos de sangue. A perícia preliminar, feita visualmente pelos socorristas, notou que esses respingos estavam em locais incomuns. Não se concentravam apenas na área imediata da queda, mas também em paredes e objetos que sugeriam um tipo diferente de confronto. A dispersão do sangue indicava movimento e luta, não um único impacto passivo. A história contada por Felipe começou a ser questionada ali mesmo, nos primeiros minutos de atendimento. A soma das evidências físicas não validava sua explicação. As marcas no pescoço eram um forte indicativo de estrangulamento. O estado do ambiente apontava para uma briga. A queda, se de fato ocorreu, não parecia ter sido a causa primária ou única da morte. Diante das inconsistências evidentes entre o relato do marido e o que a cena revelava, os profissionais de saúde seguiram o protocolo para mortes suspeitas. Eles acionaram imediatamente a Polícia Militar e a Polícia Civil. O apartamento, que horas antes fora palco de uma suposta conversa sobre separação, foi isolado. A investigação criminal teve início. O que começou como um chamado de emergência para um acidente doméstico transformou-se oficialmente na apuração de um possível homicídio. Felipe Reis, o advogado que relatou a queda, passou da condição de marido enlutado para a de principal testemunha, e logo em seguida principal suspeito. Luana Reis tinha 33 anos e era fisioterapeuta em Vitória. Sua vida profissional era estável e ela era conhecida por sua dedicação aos pacientes. No âmbito pessoal, sua principal prioridade era o filho, um menino de 3 anos fruto do casamento com o advogado Felipe Reis. Amigos e familiares a descreviam como uma pessoa tranquila, reservada e focada no trabalho e na maternidade. Essa imagem de serenidade, no entanto, não refletia a totalidade de sua situação. A investigação, ao buscar entender a vítima, recorreu aos depoimentos de pessoas próximas. A mãe de Luana, Sônia Reis, forneceu informações cruciais sobre os meses que antecederam o crime. Ela relatou que a filha vivia sob constante pressão psicológica. O casamento estava em crise e o motivo principal era o comportamento de Felipe. Segundo o depoimento de Sônia, ele fazia acusações infundadas de traição, exercendo um controle sobre a vida de Luana que a deixava apreensiva. Essa tensão interna contrastava com a rotina que ela mantinha. Luana continuava a trabalhar e a cuidar do filho, mas compartilhava com a mãe e algumas amigas sua crescente angústia. A decisão de se separar não foi súbita, mas sim o resultado de um desgaste prolongado. O medo de Luana, conforme relatado por sua mãe, era específico. Ela temia a reação do marido ao formalizar o fim do relacionamento. A promessa de uma conversa civilizada, que a levou de volta ao apartamento naquela noite, foi aceita com uma mistura de esperança e receio. Para a promotoria, construir o perfil de Luana era fundamental para desmontar a futura tese de defesa de Felipe. Ela não era uma figura anônima, era uma profissional, uma mãe e uma mulher que tentava sair de um relacionamento abusivo de forma pacífica. Sua identidade e o contexto de sua vida se tornaram parte central da narrativa do crime, mostrando que a violência que sofreu não foi um ato isolado, mas o ápice de um processo de controle e intimidação que ocorria longe dos olhos do público. A vítima era uma mulher buscando sua independência.
Felipe Reis tinha 38 anos e exercia a profissão de advogado criminalista. Sua atuação era conhecida nos tribunais de Vitória, onde construiu uma carreira baseada na defesa de réus em diversos tipos de processos. Seu trabalho exigia conhecimento técnico das leis e habilidade de argumentação, características que ele aplicava diariamente em sua rotina profissional. Ele era o homem que, por ofício, buscava brechas e construía narrativas para seus clientes. O casal residia em um apartamento de classe média alta em Vitória. O imóvel possuía uma vista para o mar e uma sala ampla, características de um padrão de vida confortável. Dentro do apartamento havia um pequeno escritório. Felipe Reis utilizava este espaço para preparar seus processos e estudar os casos de seus clientes. Era um ambiente funcional, equipado com computador, livros de direito e documentos processuais. Este cômodo, normalmente dedicado à busca pela justiça para terceiros, se tornaria o ponto central da investigação sobre a morte de sua própria esposa. O crime ocorreu em abril de 2020. Naquele período, as restrições sanitárias decorrentes da pandemia haviam modificado a rotina do sistema judiciário. Muitos processos e audiências aconteciam de forma remota. Por essa razão, o escritório no apartamento havia se tornado o principal local de trabalho de Felipe. Sua presença em casa era constante e o ambiente doméstico se confundia com o profissional. Foi nesse cenário onde as fronteiras entre a vida privada e a prática da lei se tornaram difusas, que a violência ocorreu. O apartamento com vista para o mar, símbolo de status e segurança, transformou-se em uma cena de crime isolada. A investigação da polícia não se limitou ao apartamento. Como parte do procedimento padrão, os detetives começaram a entrevistar os moradores do prédio. O objetivo era buscar testemunhas que pudessem ter ouvido ou visto algo na noite do dia 18 de abril. Foi durante essa etapa que a versão de um acidente doméstico começou a ser seriamente questionada. A primeira evidência que contradizia a narrativa de Felipe Reis veio de um vizinho. O depoimento foi fornecido por Alain, um morador do mesmo edifício. Ele relatou aos investigadores que, na noite do ocorrido, estava em seu apartamento quando sua atenção foi chamada por barulhos vindos da residência do casal Reis. Os sons não eram de uma conversa normal. Alan afirmou ter ouvido gritos claros. Ele identificou a voz como sendo de uma mulher. Imediatamente após os gritos, ele escutou outro som. Descreveu-o como um barulho de impacto, seco e forte. O som sugeria que algo ou alguém havia sido atirado contra uma superfície rígida, como uma parede ou o chão. Depois disso, o apartamento vizinho ficou em silêncio. O depoimento de Alain foi fundamental para estabelecer uma cronologia externa aos fatos narrados por Felipe. Os gritos e o barulho de impacto ocorreram antes do momento em que o advogado ligou para o serviço de emergência. A existência de um confronto vocal seguido por um som violento era incompatível com a história de um simples escorregão no banheiro. A informação indicava que uma briga violenta havia acontecido. Com essa nova prova testemunhal, a investigação ganhou uma nova direção. A teoria de acidente perdeu força e a suspeita de homicídio se consolidou. O testemunho do vizinho foi a primeira peça que permitiu à polícia reconstruir os eventos daquela noite de uma forma diferente da contada pelo único sobrevivente. A morte de Luana Reis não parecia ter sido silenciosa nem acidental. Tinha sido precedida por um confronto. Enquanto as equipes de perícia trabalhavam no banheiro e na sala, analisando a disposição dos objetos e coletando amostras de sangue, uma outra equipe de investigadores focava nos demais cômodos do apartamento. O objetivo era encontrar qualquer elemento que pudesse ajudar a esclarecer as circunstâncias da morte de Luana Reis. A busca os levou ao pequeno escritório que Felipe Reis mantinha em casa. O cômodo era funcional, com uma estante de livros, arquivos de processos e uma mesa de trabalho. Sobre a mesa estava o computador do advogado. O aparelho estava ligado. Os peritos da Polícia Civil, especializados em crimes digitais, iniciaram a análise do equipamento. A primeira ação foi verificar os arquivos e programas acessados recentemente. Foi nesse momento que os investigadores fizeram a descoberta
que mudaria completamente o rumo do caso. Havia um arquivo de texto aberto, minimizado na tela. O documento não parecia ter relação com nenhum dos casos oficiais em que Felipe atuava. Era um rascunho. O texto era uma peça jurídica, uma petição. Contudo, seu conteúdo era hipotético. O documento discorria sobre a tese de legítima defesa da honra. O texto argumentava em favor de um marido que, ao descobrir uma traição, age sob o domínio de forte emoção. A argumentação era técnica, citando artigos de lei e conceitos de direito penal para justificar uma reação violenta como uma resposta atenuada pela suposta ofensa moral sofrida pelo homem. O documento era um exercício de retórica jurídica, construído para defender um cliente imaginário em um cenário de crime passional. A relevância daquele rascunho foi imediata para a equipe de investigação. O tema abordado no texto espelhava diretamente o histórico de acusações que Felipe fazia contra Luana. As mensagens e os relatos de familiares já indicavam que o ciúme e a suspeita de traição eram o principal ponto de conflito no casamento. Agora, a polícia tinha em mãos um documento que mostrava que Felipe Reis não apenas pensava sobre o assunto, mas o estava elaborando de forma técnica e profissional, como se preparasse um caso para o tribunal. Os investigadores verificaram as propriedades do arquivo. O documento nunca havia sido protocolado em nenhum sistema de justiça. Era uma peça privada, um estudo ou um ensaio. Sua existência, por si só, já era uma evidência circunstancial poderosa. Mostrava o estado mental do advogado e a linha de raciocínio que ele poderia estar desenvolvendo. A tese da legítima defesa da honra, embora já amplamente rejeitada pelos tribunais superiores, ainda era ocasionalmente utilizada por advogados de defesa em casos de feminicídio. Felipe Reis, como criminalista, conhecia perfeitamente os meandros e o poder de tal narrativa perante um júri. A descoberta no escritório representou um ponto de inflexão. A investigação deixou de ser apenas sobre a análise de uma cena de crime física e passou a incluir a análise da mente do principal suspeito. O rascunho da petição era mais do que um simples texto, era um possível roteiro, uma prévia da defesa que o próprio advogado poderia usar para si mesmo. A polícia agora tinha uma prova material que ligava a profissão de Felipe ao crime do qual ele era suspeito, sugerindo que ele poderia ter usado seu conhecimento da lei não para evitar a violência, mas para planejar como justificá-la. A próxima etapa da perícia digital seria crucial: determinar exatamente quando aquele arquivo foi criado. A descoberta do rascunho da petição era apenas o primeiro passo. Um documento hipotético por si só não provava um crime. A questão fundamental para os investigadores era determinar exatamente quando aquele texto havia sido escrito. A resposta para essa pergunta estava armazenada nos dados do computador de Felipe Reis. A responsabilidade de analisar o equipamento foi entregue ao perito em informática da Polícia Civil, Tiago Soares. Seu trabalho era técnico e minucioso. Ele precisava extrair os metadados do arquivo, que são as informações digitais que registram o histórico de um documento. Isso incluía a data e o horário exato de sua criação, bem como cada modificação subsequente salva no sistema. A análise dos logs do computador permitiria criar uma linha do tempo precisa das ações de Felipe naquela noite. Os investigadores cruzaram os dados obtidos por Tiago Soares com as outras informações já coletadas, o depoimento do vizinho Alan e o registro da chamada de Felipe para o SAMU. O resultado da análise foi conclusivo e transformou a suspeita em evidência concreta. O arquivo de texto sobre legítima defesa da honra foi criado no computador de Felipe Reis às 21h47 do dia 18 de abril. Esse horário era posterior aos gritos e ao barulho de impacto ouvidos pelo vizinho. E era anterior à ligação para o serviço de emergência, realizada minutos depois. A perícia digital foi ainda mais longe, mostrando que o documento foi editado por alguns minutos após sua criação. A cronologia digital demonstrou que, no intervalo de tempo entre a provável agressão fatal contra Luana e o pedido de socorro, a prioridade de Felipe Reis não foi tentar salvar a esposa. Em vez disso, ele se sentou em frente ao seu computador,
Abriu um novo documento e começou a redigir argumentos jurídicos para um cenário que se assemelhava ao que acabara de acontecer. Ele não estava em pânico, buscando ajuda. Ele estava trabalhando, usando seu conhecimento profissional para preparar o terreno para sua futura defesa. A análise do perito Tiago Soares provou que o advogado estava, de fato, construindo sua defesa antes mesmo de a morte da vítima ser oficialmente comunicada às autoridades. O ato de escrever aquela petição, naquele exato momento, era uma confissão indireta. Revelava um estado de frieza e cálculo que contradizia qualquer narrativa de acidente, desespero ou forte emoção. A prova era irrefutável. A pista-chave encontrada no escritório agora tinha um carimbo de tempo. Essa prova técnica tornou a versão de acidente doméstico insustentável e consolidou a tese de um crime planejado. A cronologia digital estabelecida pela perícia foi a primeira prova técnica a desmontar a versão de Felipe Reis. Pouco tempo depois, o laudo de necropsia do corpo de Luana Reis chegou às mãos dos investigadores. O documento eliminou qualquer dúvida restante sobre a natureza da morte. Os legistas encontraram sinais claros de estrangulamento. As lesões no pescoço eram a principal causa do óbito. O laudo também apontava que os ferimentos na cabeça, embora presentes, eram incompatíveis com uma simples queda acidental. As duas provas, a digital e a forense, foram combinadas. Juntas, elas revelaram a sequência completa dos acontecimentos daquela noite. Primeiro, ocorreu a agressão física que resultou na morte de Luana por asfixia. Depois, em vez de prestar socorro imediato, Felipe Reis foi até seu escritório. Ele usou minutos preciosos para redigir um argumento jurídico que poderia beneficiá-lo. Apenas após iniciar a construção de sua defesa, ele ligou para a emergência. Esta foi a reviravolta definitiva no caso. A polícia agora tinha evidências que ligavam as mensagens antigas de Felipe, onde ele acusava Luana de traição, ao conteúdo da petição e à causa da morte. A investigação passou a tratar o crime não como um ato de impulso, mas como um feminicídio seguido por uma tentativa calculada de manipulação da justiça. O conhecimento de Felipe como advogado não era mais apenas um detalhe de sua biografia. Era agora a peça central da acusação de planejamento e frieza. A violência física que resultou na morte de Luana Reis não foi um evento isolado. Para a promotoria, era essencial provar que o crime tinha um histórico, uma origem que ia além da discussão daquela noite específica. A investigação se aprofundou na dinâmica do relacionamento do casal, buscando entender o contexto que levou ao feminicídio. A chave para essa compreensão estava nos aparelhos celulares de Luana e Felipe e nos depoimentos de pessoas próximas à vítima. Os peritos analisaram os celulares e encontraram um vasto registro de mensagens de texto trocadas nos meses anteriores ao crime. O conteúdo encontrado nos aparelhos revelou um padrão de comportamento. As mensagens enviadas por Felipe para Luana mostravam um padrão de acusações constantes e infundadas. Ele a questionava sobre seus horários, pedia explicações sobre com quem ela falava no trabalho e em eventos sociais, e insinuava infidelidade sem apresentar qualquer prova concreta para sustentar suas suspeitas. As respostas de Luana eram, na maioria das vezes, tentativas de se justificar e de acalmar o marido. Esse material digital foi classificado como evidência de abuso psicológico. O volume e a frequência das mensagens indicavam uma rotina de controle e vigilância. Felipe exigia saber a localização de Luana e questionava qualquer desvio de sua rotina diária. A análise mostrou que esse comportamento se intensificou no período em que Luana começou a manifestar o desejo de se separar. Os depoimentos de amigas próximas e de sua mãe, Sônia Reis, corroboraram as evidências digitais. Luana havia confidenciado a elas que se sentia vigiada e controlada. Relatou que precisava dar satisfações constantes sobre suas atividades e que as acusações de traição eram frequentes e desgastantes. O ambiente doméstico, segundo esses relatos, havia se tornado um local de tensão permanente. O controle exercido por Felipe não era físico até então,
mas se manifestava através de uma pressão psicológica contínua. A promotoria usou esse conjunto de provas para construir a tese do motivo do crime. A separação para a acusação não era apenas o fim de um casamento, era a perda de controle de Felipe sobre a vida de Luana. A decisão dela de encerrar o relacionamento representava um ato de independência que ele não estava disposto a aceitar. As acusações de traição, segundo a linha de investigação, eram uma ferramenta para justificar seu comportamento controlador e para desestabilizar Luana emocionalmente. O assassinato foi apresentado como a consequência final e violenta dessa tentativa de domínio. A violência física do dia 18 de abril foi o ápice de meses de violência psicológica. O rascunho da petição sobre legítima defesa da honra, encontrado no computador, ganhava um novo significado à luz dessas provas. Não era um exercício jurídico abstrato, era a manifestação legal de uma obsessão que já existia e que moldava o comportamento de Felipe Reis há muito tempo. O histórico de acusações e controle se tornou a base para a acusação de feminicídio, qualificado por motivo torpe. Com o conjunto de provas consolidado, a fase de investigação foi encerrada. O laudo da necropsia, a perícia digital do computador e os depoimentos formavam uma base sólida contra Felipe Reis. As evidências apontavam para um crime deliberado, seguido por uma tentativa de encobrimento que utilizava o conhecimento jurídico do próprio suspeito. A narrativa de acidente doméstico havia sido completamente desmontada pelos fatos técnicos. Diante do material apresentado pela Polícia Civil, o Ministério Público do Espírito Santo formalizou a denúncia. A acusação foi de feminicídio qualificado. As qualificadoras incluíam o motivo torpe, ligado ao ciúme e ao sentimento de posse que ele demonstrava sobre Luana e o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, atacada dentro de sua própria casa por uma pessoa em quem deveria confiar. O processo criminal foi instaurado. O juiz responsável pelo caso aceitou a denúncia. Felipe Reis, o advogado criminalista, passou oficialmente à condição de réu. O homem que antes frequentava fóruns e tribunais para defender clientes, agora se sentaria no banco destinado aos acusados. Sua prisão preventiva foi decretada, com base no risco de que ele pudesse interferir no andamento do processo ou coagir testemunhas. Foi nesse momento que ele tomou uma decisão que surpreendeu o meio jurídico local. Através de uma petição formal, Felipe Reis informou ao juízo que atuaria em sua própria defesa. Ele dispensou a contratação de outro advogado e anunciou que conduziria pessoalmente seu caso perante o tribunal do júri. A medida, embora legalmente permitida para advogados, é considerada rara e de alto risco estratégico. A maioria dos juristas entende que a carga emocional de um réu o impede de analisar o próprio caso com a objetividade necessária. A escolha de Felipe, no entanto, foi vista pela acusação como um ato consistente com seu perfil. Para a promotoria, a decisão reforçava a tese de um homem que confiava excessivamente em sua capacidade de argumentação e manipulação da lei. Ele acreditava que seu conhecimento técnico seria suficiente para convencer os jurados de sua inocência, mesmo diante de provas materiais e periciais robustas. A notícia de que o advogado acusado de matar a esposa se defenderia sozinho no júri gerou grande repercussão. O caso, que já era acompanhado pela sociedade capixaba, ganhou um novo elemento de tensão. O processo judicial estava prestes a começar, com um elemento inédito. O réu seria também o seu próprio defensor. O especialista em construir narrativas para outros agora teria que criar a mais importante de sua carreira, para tentar evitar uma condenação. O tribunal do júri foi montado em Vitória. A acusação foi liderada pela promotora Daniela Coutinho. Sua tarefa era apresentar as provas contra um réu, que era ele mesmo, um advogado criminalista. A estratégia da promotoria foi direta e focada nos fatos técnicos que a investigação havia revelado. O ponto central da acusação não era apenas provar que Felipe Reis havia matado Luana, mas demonstrar a mentalidade por trás do crime. Daniela Coutinho iniciou sua argumentação apresentando a cronologia dos eventos daquela noite. Ela usou os laudos periciais para mostrar aos jurados a sequência exata. Primeiro,
a agressão que resultou na morte de Luana por estrangulamento. Depois, o período de tempo em que Felipe Reis se dirigiu ao seu escritório para criar e editar um documento de texto. Por último, a chamada para o serviço de emergência, onde ele relatou um acidente. A promotora destacou repetidamente a natureza daquele arquivo. Era um rascunho de petição sobre legítima defesa da honra, uma tese que, segundo ela, Felipe preparava para si mesmo. A acusação argumentou que um homem em desespero ou agindo sob forte emoção não teria a clareza mental para redigir um documento jurídico. A ação de sentar-se ao computador para a promotoria era a prova definitiva de frieza e planejamento. Em seu discurso ao júri, Daniela Coutinho enfatizou que o conhecimento de Felipe sobre a lei não era um detalhe secundário, mas sim uma ferramenta usada no crime. Ela afirmou que ele utilizou sua profissão para tentar construir uma narrativa de defesa antes mesmo que a cena do crime fosse investigada. O argumento principal era que, enquanto a vítima estava morta ou agonizando a poucos metros de distância, a prioridade do réu foi preparar sua justificativa legal. A promotora descreveu a ação como um ato de manipulação. Ela explicou aos jurados que a tese da legítima defesa da honra era uma estratégia conhecida em casos de feminicídio e que Felipe, como especialista na área, sabia exatamente o que estava escrevendo. Para a acusação, o crime não foi um ato de paixão, mas um ato de controle que terminou em violência, seguido por uma tentativa calculada de administrar as consequências legais. O foco de Daniela Coutinho era provar que o réu não era uma vítima das circunstâncias, mas um arquiteto de sua própria impunidade. O andamento do julgamento sofreu uma intervenção decisiva do juiz. Com base nos protocolos do tribunal e na complexidade do caso, Felipe Reis foi formalmente proibido de continuar atuando em sua própria defesa durante partes cruciais do processo. Outro advogado foi designado para representá-lo, assumindo a condução dos interrogatórios e das argumentações finais. A medida visava garantir a lisura do procedimento e evitar que o réu utilizasse o espaço da defesa para tumultuar os trabalhos. Mesmo com a presença de um defensor oficial, Felipe tentou intervir em diversos momentos, buscando minimizar o impacto das provas técnicas apresentadas pela acusação. O clímax do julgamento ocorreu durante a fase de apresentação de provas pela promotoria. Um telão foi posicionado no centro do plenário, visível para todos os jurados, para o juiz e para a plateia. A promotora Daniela Coutinho solicitou a exibição de 2 elementos de forma simultânea. A sala de audiências ficou em silêncio enquanto as informações apareciam na tela. De um lado, foi projetada uma imagem do arquivo de texto encontrado no computador de Felipe Reis. Era o rascunho da petição sobre legítima defesa da honra. As palavras-chave do documento, como marido traído e forte emoção, estavam visíveis. Do outro lado da tela, a perícia digital montou uma linha do tempo detalhada, com os horários exatos dos eventos da noite do crime. A promotora narrou os fatos para os jurados, apontando para o telão. A cronologia começava com o horário aproximado em que o vizinho Alan ouviu os gritos e o barulho de impacto. Em seguida, a linha do tempo mostrava o registro de criação do arquivo de petição, às 21h47, comprovado pelos logs do computador. Por fim, exibia o horário da ligação de Felipe para o SAMU minutos depois. A justaposição das duas informações era visualmente clara. O público e os jurados podiam ver lado a lado o argumento jurídico que ele preparava e o momento exato em que o fez. A acusação demonstrou que entre o ato de violência e o pedido de socorro, houve tempo para que o réu se sentasse, ligasse o computador, abrisse um editor de texto e começasse a redigir uma defesa técnica. A imagem no telão transformou a prova pericial em uma narrativa visual e incontestável. Não se tratava mais apenas de números e laudos, mas de uma demonstração gráfica da sequência de prioridades do acusado. O argumento da promotoria era simples. A preocupação imediata de Felipe não foi com a vida de Luana, mas com a construção de sua própria impunidade. Felipe Reis, do banco dos réus, observava a apresentação.
Ele tentou argumentar com seu novo advogado e gesticulou, indicando discordância. O juiz pediu ordem no tribunal. A prova exibida no telão, no entanto, não dependia de interpretação. Eram dados técnicos, fatos registrados por um sistema de computador. Aquela imagem, com o rascunho da petição ao lado da linha do tempo, permaneceu na tela por vários minutos. Ela se tornou a peça central da acusação e o símbolo visual do caso contra o advogado. Após a exibição da prova no telão, os debates finais foram realizados. A promotora Daniela Coutinho recapitulou a cronologia do crime, reforçando a tese de um ato premeditado e executado com frieza. A defesa, agora conduzida pelo advogado designado, tentou desqualificar a interpretação da perícia digital. Argumentou que o rascunho da petição era um exercício profissional abstrato, sem conexão direta com a morte de Luana. A estratégia era apresentar Felipe Reis como um homem que, em estado de choque após um acidente trágico, recorreu ao único universo que conhecia, o direito. Encerrados os argumentos de acusação e defesa, o conselho de sentença se retirou para a sala secreta. A deliberação dos jurados foi o momento em que a análise das provas técnicas e dos testemunhos definiria o futuro do réu. O plenário do tribunal permaneceu ocupado. A família de Luana Reis aguardava em um lado. Do outro, advogados e estudantes de direito que acompanharam o caso de perto observavam em silêncio. A imprensa também estava presente, registrando cada etapa de um dos julgamentos de maior repercussão no Estado. O retorno do júri ao plenário interrompeu a espera. Os 7 jurados tomaram seus lugares, com expressões neutras. O oficial de justiça entregou a decisão ao juiz, que procedeu à leitura da sentença. A sala do tribunal ficou em absoluto silêncio. O juiz anunciou o veredito. O conselho de sentença, por maioria de votos, considerou Felipe Reis culpado. A condenação foi pelo crime de feminicídio qualificado. As qualificadoras de motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima foram acatadas pelos jurados. A tese de acidente doméstico foi completamente descartada. A narrativa construída por Felipe Reis, desde a ligação para o SAMU até sua tentativa de autodefesa, não convenceu o júri. Felipe Reis ouviu a sentença sem demonstrar reação visível. Permaneceu sentado olhando para a frente, enquanto o juiz finalizava a leitura dos procedimentos. A família de Luana, presente no plenário, recebeu o veredito com alívio contido. Não houve manifestações exaltadas, apenas a confirmação de que a justiça havia sido feita. O mais notável, no entanto, foi a reação da comunidade jurídica presente. Os advogados que lotaram a galeria, muitos deles colegas de profissão de Felipe, permaneceram em seus lugares após a leitura do veredito. Não houve conversas ou comentários imediatos. O silêncio entre eles era a manifestação de um choque profissional. Eles testemunharam um de seus pares, um especialista na lei, ser condenado por usar seu conhecimento para tentar encobrir um crime violento. O silêncio não era de apoio ao condenado, mas de constatação. A lei, que Felipe Reis manipulava em seu trabalho, havia sido aplicada contra ele de forma definitiva. Ao final da sessão, Felipe Reis foi escoltado para fora do tribunal por agentes penitenciários. Ele não era mais um advogado se preparando para um caso. Era um condenado, aguardando a definição de sua pena e o início de seu cumprimento. O veredito encerrou o julgamento, mas iniciou uma discussão mais ampla sobre ética e responsabilidade dentro da própria profissão. A condenação de Felipe Reis teve consequências que foram além do tribunal. O caso se tornou um ponto de referência para discussões sobre a ética profissional e a violência de gênero dentro do sistema de justiça. A repercussão foi impulsionada por um elemento central da investigação: o rascunho da petição encontrado no computador do advogado. Aquele documento reacendeu o debate público sobre uma tese jurídica específica, a chamada legítima defesa da honra. Trata-se de um argumento utilizado historicamente para justificar ou atenuar a pena de homens que cometiam crimes violentos contra mulheres, geralmente sob a alegação de adultério.
Embora essa tese já fosse formalmente rejeitada pelos tribunais superiores do Brasil, considerada incompatível com a Constituição, sua menção no caso de Luana Reis trouxe o assunto de volta à pauta. O fato de um advogado criminalista ter redigido um texto sobre o tema, enquanto planejava a defesa para o assassinato da própria esposa, foi visto como um exemplo prático do perigo dessa narrativa. Entidades jurídicas e associações de direitos das mulheres usaram o caso de Luana como um estudo. Ele demonstrava como argumentos legais, mesmo que obsoletos, poderiam ser distorcidos para tentar legitimar a violência doméstica. A história expôs uma contradição. Um profissional treinado para defender a lei usou seu conhecimento para arquitetar uma justificativa para violá-la da forma mais grave. Após a condenação, instituições como a Ordem dos Advogados do Brasil e outras entidades de classe tomaram medidas. Foram iniciadas campanhas internas de conscientização sobre violência de gênero, direcionadas aos próprios advogados. Códigos de ética foram reforçados, com ênfase na responsabilidade dos profissionais do direito fora dos tribunais. O caso gerou um movimento de autorreflexão na categoria. A questão central era como garantir que o conhecimento jurídico servisse exclusivamente à justiça, e não como uma ferramenta para encobrir crimes. O nome de Luana Reis passou a ser lembrado em seminários e debates sobre feminicídio e a responsabilidade de quem opera o direito. Seu legado foi a exposição clara de como a violência contra a mulher pode ocorrer em qualquer camada social, inclusive naquelas onde se presume haver maior conhecimento sobre leis e direitos. A história dela se tornou um símbolo da luta contra a manipulação de argumentos legais para perpetuar a violência de gênero. O caso de Felipe Reis foi encerrado com uma condenação por feminicídio qualificado. O advogado criminalista, que conhecia os mecanismos da lei, foi julgado culpado de usá-los para tentar encobrir o assassinato de sua esposa, Luana Reis. A sentença representou a conclusão de um processo judicial, mas o crime deixou um questionamento mais profundo para a sociedade e para o meio jurídico. A história não era apenas sobre um ato de violência, mas sobre a distorção do conhecimento como ferramenta para o crime. A profissão do réu não foi um detalhe secundário. Foi o elemento central que tornou o caso emblemático. Felipe Reis não agiu apenas como um agressor, mas também como o arquiteto de sua própria defesa, minutos após cometer o crime. O rascunho da petição sobre legítima defesa da honra, criado em seu computador enquanto a vítima estava morta a poucos metros, foi a prova material dessa distorção. Ele transformou o ambiente de seu escritório, um local de trabalho legal, em parte da cena de um crime calculado. O julgamento expôs a fragilidade de uma narrativa que ele acreditava ser capaz de controlar. Dentro do tribunal, um espaço que dominava profissionalmente, suas habilidades de argumentação foram invalidadas por fatos técnicos. A cronologia digital, o laudo da necropsia e o depoimento de testemunhas construíram uma verdade que nenhuma retórica jurídica pôde desmontar. O conhecimento que ele possuía sobre o sistema de justiça não foi suficiente para protegê-lo das consequências de seus atos. Luana Reis se tornou mais uma vítima de feminicídio, uma estatística em um problema social persistente. Sua morte, no entanto, serviu como um alerta. Demonstrou que a violência doméstica ocorre em todos os estratos sociais, inclusive naqueles onde se espera um maior entendimento sobre direitos e leis. O caso dela provou que o abuso não é produto da ignorância, mas de uma decisão de exercer controle, que pode culminar em violência extrema. A história de Felipe e Luana Reis deixa uma pergunta central. É uma pergunta que vai além dos autos do processo e dos corredores do fórum. Ela ecoa a partir daquele apartamento com vista para o mar, um cenário de aparente normalidade que escondia um padrão de controle e violência psicológica. A pergunta que permanece é: até onde alguém pode ir para acreditar que, com bons argumentos, consegue apagar o que fez entre quatro paredes? Se você gostou do vídeo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nosso conteúdo.